Que o brasileiro é apaixonado por imóveis, isso você provavelmente já sabe. O que talvez você não saiba é que um estudo realizado pela Bolsa de Valores, a nossa B3, mostrou que atualmente a gente tem 2,75 milhões de investidores investindo nos imóveis através dos fundos imobiliários e que 9% desses investidores, dos investidores da Bolsa, possui mais de 50% do seu patrimônio alocado exclusivamente em fundos imobiliários. Então, além de ser uma massa muito representativa, são investidores que realmente acreditam e alocam muito nessa classe. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre ela e eu espero conseguir te ajudar a entender quais são os aspectos que você precisa analisar nos fundos imobiliários para que você possa tomar uma decisão assertiva, para que você possa mitigar o teu risco e potencializar a tua chance de retorno ao investir nessa classe de ativos. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Samuel Magalhães, sou um apaixonado por esse mundo dos investimentos, estudo isso desde os meus 17 anos de idade, já se vão aí 20 anos, e ao longo desse tempo cometi muitos erros e alguns acertos, e estou aqui criando esse canal para te ajudar a tomar decisões mais assertivas. Se eu conseguir te ajudar a não cometer os mesmos erros que eu acredito que eu já vou ter te ajudado bastante, afinal de contas, nesse período aí deu para errar um bocadinho. Bom, vamos aqui ao que interessa, mas antes disso, eu queria compartilhar brevemente contigo aqui esse disclaimer e deixar claro que esse vídeo possui um caráter meramente educacional e não deve, sob nenhuma hipótese, ser considerado como indicação de compra, venda ou manutenção de nenhum ativo. Cabe a você, enquanto investidor, fazer sua própria análise e recorrer a profissionais ou empresas habilitados para fazer as recomendações de investimento. Dito isso, disclaimer feito, vamos aqui de fato ao que interessa. Eu já estou aqui com o site da Status Invest aberto. Provavelmente você já deve conhecer aqui esse site. Existem outros sites que abordam esse mercado de fundos imobiliários. A turma lá do Funds Explorer, que é muito legal. Tem também o pessoal do Clube FIIs. Existem outros portais, mas eu escolhi aqui o Status Invest, que é um portal que eu gosto bastante. É bastante didático. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá ao que interessa. Estou aqui com o site aberto. Você rola aqui um pouquinho para baixo. Aqui a gente começa pela parte de ações. Descendo aqui um pouquinho, a gente chega à parte aqui de fundos de investimentos imobiliários. A gente tem aqui os dividendos que serão pagos, tem aqui as altas e baixas aqui do dia. E aí você pode escolher aqui algum fundo que faça sentido para você analisar. Vou escolher aqui esse primeiro aqui do PVBI para que a gente possa dar uma olhadinha aqui nele. Eu escolhi o PVBI de maneira aleatória, tá, gente? Poderia ser qualquer outro fundo. A ideia aqui é conseguir te ajudar a entender a metodologia de análise. O PVBI é um fundo bastante conhecido aqui dos investidores. Para muitos analistas, possui o melhor portfólio de lajes corporativas do mercado. São lajes realmente bastante bem conceituadas, com padrão construtivo muito bom e uma localização também excelente. Então vamos lá, começando aqui a analisar. Aqui em cima a gente tem um ticker, né? Que isso aqui quando você for investir, quer seja no PVBI ou qualquer outro fundo imobiliário, ação, enfim, você precisa colocar o ticker lá no home broker da tua corretora para colocar a tua ordem de compra, que a gente tem o nome do fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário, VBI Prime Properties. E aqui a gente começa aqui com os indicadores. A gente tem primeiro o valor atual, né? Então atualmente a cota do PVBI está em 76,67. A gente tem aqui a mínima das últimas 52 semanas em 66,55 e a máxima das últimas 52 semanas 96,20. Então a gente percebe que no valor atual ele está muito mais próximo da mínima do que da máxima das últimas 52 semanas. Isso fica fácil de entender se eu descendo aqui, colocando aqui no gráfico aqui a cotação de um ano, ó, ele veio aqui caindo aqui desde março de 24 até o patamar que a gente está agora. A gente teve aqui um pouquinho antes, no finalzinho de dezembro, uma cotação de 66,55,
no finalzinho de janeiro 68, ele estava nessa faixa e agora, nesse último mês aí, pouco, ele tem crescido bastante. Esse é um primeiro ponto de atenção, de análise, que eu acho que vale sempre ressaltar, que é o seguinte: toda vida que você analisar um fundo e que ele esteja, se ele estiver mais perto da máxima do que da mínima, você precisa entender se de fato, naquele último período, houve uma melhoria significativa, né? Quando eu digo melhoria significativa eventualmente uma reciclagem de portfólio, ou seja, ele se desfez de ativos ruins, ou ele vendeu ativos até bons por um preço muito bom, e eu adquiriu novos ativos bons por um preço muito convidativo, né? Então é entender um pouco do que é que pode ter mudado para esse cenário de preço ter sido impactado, ou no cenário negativo entender por que ele tem caído tanto, né? Por que ele saiu de 96 para 76? Será que está com alguma vacância? Será que está com alguma inadimplência? Será que o endividamento está elevado? O que é que está acontecendo? Aqui ao lado a gente tem também um dividend yield, que nada mais é do que a remuneração que os investidores obtiveram nesses últimos 12 meses, aqui uma remuneração de R$ 6,705, o que dá um total de 8,67%, pegando aqui o valor da cotação de 76,67. E aqui uma valorização nos últimos 12 meses de 19,91%. Evidentemente, até agora, essa primeira parte da análise, tudo é preço, não tem fundamento. Você só precisa se atentar para entender um pouco da lógica, o que é que está por trás disso, né? O que é que está por trás do preço de tela. Aqui ele faz um comparativo da volatilidade histórica do ativo, né, no caso do PVBI, com o IFIX, que é um índice de fundos imobiliários. Aqui você vê o 6,87 seria mais próximo aqui de um bom sono para o investidor. O 20,78, que é de onde está próximo ao PVBI, ele está no cenário mais turbulento aqui, como faz a alusão aqui do gráfico, pegando fogo, digamos assim. E aí um ponto também interessante no Status Invest é que todo ponto que você não entender, vamos imaginar que você não entendeu aqui a volatilidade histórica, ele tem uma interrogaçãozinha, você pode colocar aqui em cima para entender. Ele vai mostrar a volatilidade histórica, a intensidade e frequência com que acontecem as movimentações do valor do ativo dentro de um período de tempo, né? Ele calculou aqui com base em 12 meses. Lembrando que volatilidade é diferente de risco, tá, gente? Tem muita gente que confunde isso, tem até inclusive economistas famosos que defendem essa teoria de você fazer essa extrapolação de volatilidade para risco. No meu entendimento, são duas coisas muitíssimo diferentes, mas isso é tema para um próximo vídeo. Bom, descendo aqui um pouco, a gente tem um valor patrimonial por cota, e é importante que você entenda aqui. A cotação desse valor patrimonial, os fundos imobiliários eles são obrigados, uma vez por ano, contratar uma empresa independente, uma consultoria, fazer a análise do valor patrimonial. Existe a Colliers, existem várias outras empresas renomadas que fazem isso. E aí, uma vez por ano, eles informam isso aos seus investidores. Essa avaliação, via de regra, do valor patrimonial é feito com base em comparativo de mercado, ou seja, essas empresas procuram, dentro daquela região, dentro daquele bairro, daquela avenida, imóveis com padrões construtivos similares que foram negociados ali no último período e a partir desse valor de negociação eles extrapolam para cá. Então, um imóvel AAA, que seria, digamos, o maior patamar que a gente tem de construtivo, né? De laje corporativa na Faria Lima foi negociado no mês passado por R$35 mil um metro quadrado. Então ele consegue pegar ali uma cesta de imóveis e fazer um comparativo, né? Então esse valor advém daqui, tá? Aqui a gente tem o PVP, que é um indicador muito famoso e que, no meu entendimento, para fundos imobiliários, ele é um indicador que deve ser analisado com muito carinho, mas evidentemente, como todo indicador, ele precisa ser analisado em conjunto, né? Então, quando a gente pega aqui, só voltando aqui, 104,73 por cota, significa que o fundo aqui, somando o total de cotas, né, total aqui de 27.130.067 cotas para 160.230 cotistas, dá um valor patrimonial de 2.841 milhões, tá? Esse aqui é o valor patrimonial do PVBI. Quando a gente pega um PVP, o que é que significa o PVP? É o preço da cotação, esse preço aqui, 76.007, dividido pelo valor patrimonial 104,73. Quando a gente faz a divisão, dá aqui um valor de 0,73, ou um valor de mercado 2,80 bi.
Então imagina, por exemplo, que você fosse um Neymar da vida e quisesse adquirir todas as cotas do fundo. Você vê que o valor patrimonial pela avaliação está em 2.800, você poderia a mercado adquirir por 2.080, ou seja, você teria aqui um saldo aproximado aqui de uns 740 milhões aqui, mais ou menos isso, né? Então esse é um ponto para você analisar. O valor em caixa, aqui está um valor bem baixo, 0,89%, que é um valor em caixa de 25 milhões, né? Então também é outro ponto para se analisar, porque se o imóvel tem pouco valor em caixa, ele tem pouco recurso para fazer frente às suas obrigações, ou seja, ao endividamento que eventualmente ele tenha, né? Lembrando que os fundos imobiliários, boa parte deles possuem dívidas que são auferidas para você ou fazer algum retrofit ou alguma melhoria no imóvel, ou para adquirir algum novo imóvel, ou para eventualmente fazer algum outro tipo de operação, né? Então, no caso aqui está um caixa bem baixo, o que significa que tem pouca margem de manobra, quer seja para adquirir algum novo imóvel, quer seja para fazer frente com a alguma dívida. Aqui a gente tem o Dividend Yield CAGR, que nada mais é do que o Compound Annual Growth Rate, que mostra como é que tem se portado, né, esse crescimento do dividendo aqui, nesse caso, nos últimos 3 anos, ele mostra aqui abaixo também aqui nos 5 anos. E aqui, como a gente já viu, o número de cotistas e o número de cotas. 160 mil cotistas é um número bastante expressivo, tá, gente? E aqui embaixo ele mostra também, na média dos últimos 24 meses, o rendimento mensal das cotas do fundo, né, que deu 0,63 centavos. Aqui a gente tem uma liquidez média diária de 3.598.000, que é uma liquidez bastante interessante, e a participação desse fundo no IFIX, que dá 1,60%. Aqui a gente tem o último rendimento, ou seja, 0,65 centavos, que equivale a 0,76% na cotação base, que é a época que estava 71,61. A data base aqui era dia 31 de janeiro e a data do pagamento 7 de fevereiro. O que é que significa data base? Data base é aquela data a qual, se você tiver o ativo ainda naquela data, você vai ter direito a receber remuneração naquele mês. Ou seja, se você tivesse fechado dia 31 de janeiro com esse ativo na tua conta, no teu home broker, no dia 7 de fevereiro você receberia esse valor de 0,55 por cota, né? Então, esse é um ponto sempre muito importante. Data base é a data a qual você tem direito à remuneração e data de pagamento é a data a qual você recebe essa remuneração. Aqui a gente tem um histórico do dividendo pago pelo PVBI. Esse aqui laranjinha é referente a 2024, esse verde aqui é referente a 2025, que está começando agora. Você pode também fazer um agrupamento por ano. Se você clicar aqui embaixo, ele agrupa por ano. Você pode colocar aqui, por exemplo, o horizonte de 5 anos. Então ele vai te mostrar aqui que em 2021, quem ficou com esse fundo ao longo de todo o ano, teve uma remuneração ao longo do ano de R$ 6,48, em 2022 6,76, em 2023 7,85, em 2024 caiu um pouquinho 7,45. 2025 a gente está começando agora. Aqui ele vai mostrar aqui o histórico de rendimento mês a mês. É sempre importante, gente, quando vocês forem analisar, entender sempre não só apenas o fato, mas o motivo, né? Então, por exemplo, aqui a gente pega essa remuneração, você vê aqui que ele estava, ao longo de boa parte de 2024, remunerando 0,65 centavos por mês. E aí, de repente, ele caiu e começou a remunerar o investidor a 0,55, né? Um decréscimo de 10 centavos por cota. Então, você precisa entender por que é que caiu, né? Se esse motivo é um motivo válido ou não. Porque o papel do investidor, você precisa entender que é diferenciar aqueles riscos que valem a pena serem corridos daqueles riscos que não valem. Então, você precisa entender se o impacto que isso teve no valor da cota foi proporcional ou não ao decréscimo do valor do rendimento. Via de regra, não é proporcional, porque tanto para mais quanto para menos, o investidor ele extrapola muito essa informação de curto prazo, o que pode gerar, evidentemente, boas oportunidades. É o teu papel enquanto investidor fazer esse processo de análise. Aqui ele informa também algumas subscrições, né? Ou seja, algumas ofertas que foram lançadas aqui
ao mercado e ele mostra aqui o percentual, o valor base ao qual saiu, ao qual foi negociada aquela oferta e o percentual referente ao tamanho do fundo à época, né? Ele mostra também aqui a parte do aluguel, ou seja, para você que não sabe, é possível você pegar tanto as suas cotas de fundos imobiliários, né, de alguns fundos, como também de ações, e disponibilizar isso na tua corretora. Basta você entrar em contato ali no teu home broker e com o atendente dizer, olha, eu quero disponibilizar as cotas do meu FII para aluguel. Ele vai disponibilizar. Então, como é que funciona? Se você está com o teu foco aqui em longo prazo, e algum investidor entende que no curto prazo, por qualquer razão que seja, esse fundo ele pode cair de preço, né? Ele pode, por exemplo, voltando aqui, ele pode sair dos 76 atuais e voltar para os 66, ou seja, ter uma queda de R$ 10, ele pode alugar a cota de TI, alugar o ativo de TI, vender a 76 para, caso esse fundo venha a cair para 66, ou o valor que o investidor achar pertinente, ele recompra e zera a posição. E aí, nesse exemplo específico, ele teria um lucro de R$ 10 por cota, né? Então é possível fazer isso. Então você, enquanto investidor que tem esse horizonte de longo prazo, você pode oferir uma renda extra e colocando o teu ativo também para alugar, né? Evidentemente aqui o tomador é quem está pegando o ativo para alugar, que ele está pagando uma taxa aqui de 2,47%. O doador, que no caso seria você aí, que vai conceder o fundo aí para o aluguel, né? Como você pode ver, é um volume ainda muito pequeno, né? Para ações isso é bem mais comum, para fundos imobiliários, pela questão do próprio imposto, né? Que você paga aqui 20% por ganho de capital, diferentemente de ações, que é 15%, e para quem negocia até 20 mil por mês é isento. Então você vê aqui que o número de contratos muito pequeno, apenas 5 contratos, um volume por dia aqui nessa parte dos aluguéis de apenas 26 mil, né? Então é algo bastante embrionário ainda, mas evidentemente a tendência é que com o passar do tempo isso vai ganhando corpo. Aqui você tem algumas outras informações sobre o fundo, aqui o CNPJ, o nome do pregão, o prazo de duração indeterminado, o segmento aqui, como eu já havia comentado, lajes corporativas. Aqui, gente, ele coloca aqui a informação sobre o e-mail de RI do fundo. Tem poucos investidores que entram em contato com o RI do fundo. Então, eu te sugiro que depois que você analisou o fundo, que você conseguiu entender o que é que o fundo faz, o que é que ele se propõe, entender um pouco a dinâmica do fundo, entender um pouco o histórico do fundo, caso tenha ficado alguma dúvida, via de regra sempre tem, não custa nada você mandar um e-mail ali para o RI especificando as suas dúvidas, né? Olha, eu não entendi isso não está muito claro, eu queria entender um pouco melhor a questão da alavancagem ou dos próximos passos, ou se o fundo tem algum ativo aí para aquisição no pipeline ou alguma data prevista aí de subscrição futura, enfim. Então, aquelas informações que você considera que possam facilitar a tua tomada de decisão para comprar ou eventualmente vender o ativo, caso você já tenha ele no portfólio. Temos aqui o tipo de gestão, que é um tipo ativo. O que é que significa gestão ativa? Vou explicar a gestão ativa explicando passiva, que eu acho que é a maneira mais fácil de entender. Quando você tem um fundo de gestão passiva, você tem um fundo ali que basicamente, pegando aqui nesse mercado de lajes corporativos, adquiriu ali um ou mais edifícios corporativos e busca inquilinos e loca esses ativos. Então, é um fundo que ele não tem uma gestão ativa no sentido de ficar comprando toda hora prédios novos, vendendo, fazendo retrofit do portfólio, fazendo esse giro do portfólio para tentar otimizar a performance para o investidor. Ele tem uma gestão passiva. O fundo de gestão ativa, ele já é mais, como o próprio nome já diz, ativo, ou seja, ele vê uma oportunidade, ele adquire um novo fundo, aí ele recebeu alguma proposta, ele vende um fundo que ele tem no portfólio e ele vai fazendo essa reciclagem de portfólio, fazendo essas mudanças. Samuel, é melhor uma gestão ativa, é melhor uma gestão passiva, não existe certo ou errado, melhor ou pior, tá? São características diferentes, cada um tem seus prós e seus contras. Evidentemente, quando você tem uma gestão ativa, via de regra, você tem uma taxa de gestão um pouco maior, porque você tem um trabalho mais esmiuçado e mais dedicado ali para fazer com que o fundo performe, né? Então você tem também, evidentemente, uma cobrança maior e um potencial maior de retorno por essa via. Por outro lado, quando você tem um fundo de gestão passiva, você tem um trabalho mais tranquilo, mais focado ali na parte de aluguéis, não gira tanto o portfólio, você tem ali uma taxazinha também um pouco menor na parte de gestão, né? E o público-alvo, investidores em geral. Então, você só precisa se atentar no fundo que você estiver analisando, se não é para investidores qualificados. Investidores qualificados são aqueles investidores que possuem mais de 1 milhão investido
ou certificados de analistas de investimento do mercado financeiro, né? Aqui você tem algumas notícias sobre o fundo, acho que vale sempre a pena você estar acompanhando aí para ver se tem alguma notícia interessante. Você tem aqui também vídeos sobre o fundo, tem alguns vídeos aqui do professor Baroni, né? Lembrando que a Assundo, salvo engano, ela é a detentora aqui de parte da Status Invest, então evidentemente eles vendem aqui o peixe deles, né? Aqui colocam vídeos deles e materiais deles aqui para que você consiga acompanhar. Então eu sempre sugiro que você, quando estiver analisando um fundo específico, como é o caso aqui do PVBI, procure vídeos também. Aqui tem o professor Baroni, que é uma baita referência no mercado de fundos imobiliários, que certamente as informações que ele está trazendo nesse vídeo vão te ajudar a entender um pouco melhor o cenário do PVBI, né? Então acho que é sempre válido você buscar vídeos de influenciadores e referências diferentes aí para formar a tua posição sobre o ativo. Aqui ele vai mostrando a evolução do patrimônio líquido, né? Então aqui, patrimônio líquido, lembrando, nada mais é do que ativos menos passivos, né? Então ele pega ali o total que ele tem em imóveis, em caso bens, né, direitos, ou seja, participações que ele tem em outros fundos imobiliários, investimentos em renda fixa, etc. Ele pega tudo isso, deduz o que ele tem ali de dívidas, né, caso ele tenha dívida, e aí fica aqui o patrimônio líquido. Então, como você pode ver, esse patrimônio líquido ele está evoluindo aqui ao longo do tempo, porque ele fez emissões aí para ir aumentando esse patrimônio ao longo do tempo. Aqui a gente também tem o resultado do PVBI, né? Esse resultado eu sempre gosto mais de analisar no relatório gerencial do que aqui, tá? Eu acho que ele é sempre mais interessante, mas aqui você consegue também fazer uma análise aqui do resultado do PVBI para que você entenda como é que está a evolução aqui desse fundo, né? Então aqui temos aqui o número de cotistas, como a gente tinha visto aqui, 160 e poucos mil, número de cotas emitidas, aqui o total de ativos, o total aqui de patrimônio líquido, né? Então se a gente pega aqui o ativo menos o patrimônio líquido, a gente consegue ter aqui o endividamento aqui do fundo, né? Então nesse caso aqui, ó, 58 menos 41, aqui vai dar uma diferençazinha de 17, né? Então é um valor aqui bem baixo de endividamento que o PVBI se encontra aqui nesse momento. Aí a gente vai descendo aqui, total investido, total disponibilidades aqui em reais, total investido aqui 2 bilhões e 820 bilhões, aqui bens e direitos, imóveis de renda 2 bilhões e 303, fundo de investimento e participações 516 milhões, e aqui vai descendo, né? Valores a receber 12,50 milhões, que o rendimento a distribuir aos cotistas 14,92, taxa de administração a pagar 1,54. Então, eu sempre acho que fica mais didático você analisar isso aqui no relatório gerencial, tá bom? Demonstrações trimestrais, aqui também eu sugiro analisar no relatório gerencial, valores a receber do PVBI, caixa do PVBI, valores a pagar do PVBI. Tudo isso aqui, gente, eu sugiro que vocês analisem no relatório gerencial, que eu acho que fica mais fácil, tá? E aqui a gente vai entrar na parte do portfólio do PVBI, né? Imóveis e terrenos, aqui ele vai mostrar, então ele mostra aqui, ó, edifício Cidade Jardim, mostra aqui a metragem que tem, União Faria Lima, 5.041, condomínio de edifício Vera Cruz, 7.202 e por aí vai, né? O famoso aqui é edifício Faria Lima, 4440, 22.112. Aqui embaixo ele vai na distribuição por estado, aqui tem uma cor só, porque todos aqui ficam na cidade de São Paulo, e aqui o vencimento, a data de vencimento dos contratos, né? Então aqui é importante você entender, a grande maioria aqui, 64%, possui um vencimento superior aqui a 36 meses, né? E aqui ele tem, evidentemente, os seus respectivos percentuais. Aqui o indexador dos contratos, lembrando que uma vez ao ano, esses contratos eles são reajustados pela inflação. Então a gente tem aqui que 65% é reajustado pelo IPCA, 30% é reajustado pelo IGPM. Temos aqui um percentual de outros aqui,
que provavelmente deve ser pelo INCC ou pelo CDI, algo nesse sentido. Temos aqui fundos que fazem parte do portfólio do PVBI. Então a gente tem aqui o FL11, que é um fundo de desenvolvimento, tem aqui um total de 492 milhões, que representa 17,33% aqui, e o HA11 de lajes corporativas, que tem uma participação de 7.759.000, que é um percentual irrisório de 0,27%. Esse do FL11, gente, que dá 17,33%, é lá do Faria Lima, tá? É desse aqui, ó, Edifício Faria Lima. Então, é por isso que é importante que vocês entendam e acompanhem, porque às vezes o que você vai encontrar aqui na parte de FIIs nada mais é do que algum FII que detém uma participação aqui ou uma estrutura jurídica que detém algum ativo em específico, tá? É importante que você entenda isso aqui. Aqui fala de alguns ativos financeiros, aqui tem alguma participação em alguns fundos aqui do Itaú, 215 mil nesse primeiro, que é relevante, 28 milhões no segundo, Itaú Soberano, renda fixa simples. E aí, um ponto muito importante também de você entender é como os outros fundos imobiliários, né, esse é um ponto super importante, como os outros fundos imobiliários entendem e enxergam o PVBI. Então, aqui você vai conseguir ver quais são os fundos imobiliários que detêm participação no PVBI e qual é essa participação. Então, tem aqui o Vila Olímpia Corporate, que detém aqui 1.700.000 cotas, 6,39%, o OneF11, The One, 5,90% e por aí vai. Então é importante que você verifique como é que os FOFs, né, como por exemplo aqui o HFOF, ou o KISSO 11, ou o RVBI também, entendem qual o nível de participação que eles têm aqui, se é uma participação mais robusta, se não é, e outros fundos que você gosta da gestão, porque isso acaba sendo uma validação que aquele fundo realmente é uma boa oportunidade, né? Se você tem gestores competentes, renomados, tarimbados, que vivem isso no dia a dia, se eles estão adquirindo um ativo, pode ser um bom indicativo que esse ativo ele seja aí uma boa oportunidade de investimento. E aqui a gente chega no final, onde você pode ver aqui o relatório gerencial, né? Então você clicando aqui em abrir, você já consegue ter acesso aqui ao relatório gerencial para conseguir analisar mais no detalhe esse fundo e conseguir entender as nuances, as minúcias desse fundo. É muito interessante você analisar o relatório gerencial, porque ele sempre tem ali uma palavra do gestor para validar aquele ativo, para validar os próximos passos que a operação está dando, para mostrar também alguns desafios, para mostrar o que é que está por vir no fundo, né? Então, esse vídeo aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando ele por aqui, mas em breve a gente volta com um vídeo analisando um relatório gerencial do PVBI ou de algum outro ativo, para você entender um pouco mais na prática, mas o objetivo desse vídeo aqui, que inclusive é o primeiro vídeo do canal, é conseguir fazer com que você entenda quais são as etapas que precisam ser seguidas na hora de analisar um fundo imobiliário. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações e já coloca também, se você tiver algum tema específico, algum fundo imobiliário específico ou algum outro tema sobre ações, sobre criptomoedas, sobre startups, enfim, já coloca algum tema aí do teu interesse nos comentários, que em breve eu vou fazer um vídeo aqui, eu tenho o maior prazer em fazer um vídeo abordando esse tema para te ajudar a entender um pouco melhor. Espero que você tenha gostado, espero te encontrar aqui nos próximos vídeos. A gente se vê em breve. Tchau!